Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13. Abra comigo sua Bíblia nessa noite. Pode continuar dando glória a Deus, aleluia, sentindo a presença do nosso Pai. Você é livre para fazer isso nessa noite. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Eu quero rapidamente, tenho 15 minutinhos só, quero compartilhar essa palavra com você. Talvez eu passe 5 minutos só do nosso tempo regulamentar, mas uma palavra de ânimo ao seu coração. Texto muito conhecido, finalzinho, último capítulo do livro de Lucas, fala um pouco do que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, aproximadamente 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Outra versão vai dizer aborrecidos, na verdade é a palavra certa. 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais são estas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso de obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde tais coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter uma visão de anjos. Versículo 24, de fato alguns dos nossos também foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, porém não o encontraram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de continuar e passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E eles se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Mantenha aberta a sua Bíblia, tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Muitas pessoas seguiram Jesus ao longo da sua vida e ministério. Nós fazemos menção de 12 apóstolos e discípulos, mas a verdade é que muita gente acompanhou. A Bíblia fala das multidões, nas 2 vezes que ele multiplicou pães e peixes. A Bíblia fala de uma multidão em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. A Bíblia fala de 120 que ficaram no cenáculo, de 12 que andaram permanentemente com Jesus. E a Bíblia fala de 3 que deitavam a cabeça no peito do mestre, Pedro, Tiago e João. Todavia, muita gente seguiu Jesus e é impossível passar com exatidão quantas estavam com ele a todo momento. O fato é que essas pessoas não eram perfeitas, a Bíblia não esconde as falhas, expõe as virtudes, mas também não esconde as falhas dessas pessoas, mas eles tiveram um privilégio enorme. Eles viram e presenciaram que pouca gente na história viu: Jesus purificar um leproso e a sua pele ficar sã com a pele de um bebê. Jesus falar a natureza e a natureza se submeter à voz de Jesus. Nós estamos vendo hoje, achamos isso simples, mas está aí um vírus, é parte da natureza, nós não conseguimos controlar. Está aí uma nuvem de gafanhotos vindo no sul do Brasil, da Argentina, e nós acharíamos que nesse ponto já teria algum tipo de antídoto, alguma coisa para parar, mas nós nos achamos incapazes perante isso. Todavia Jesus dizia à tempestade: acalma-te, e ela se acalmava. Jesus expulsava os demônios e eles se estribuchavam, se batiam, saíam das pessoas. Jesus
ele trazia vista aos cegos e, acima de tudo, falava com quem ninguém queria falar e transformava a vida dessas pessoas. Esses homens que andaram com Jesus discerniram Deus na vida de um moço e de um jovem de 30 anos de idade. Dá para imaginar? Eu tenho 37 anos, já sou pastor de tempo integral, pastoreando igreja há mais de 12 anos, e eu quando tinha 25 era menino, tenho 30, sou menino, tenho 35, sou menino. Eles viram Jesus num moço de 30 anos, sem beleza, sem aparência, formosura, vindo de uma cidade simples, mas esse encontro com Jesus foi tão poderoso, que a Bíblia diz que eles deixaram tudo aquilo que eles tinham. Eles conseguiram ver o pré-existente, o todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles começaram a ver Deus encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma sensação estranha, um homem de carne e osso como eu e você, com todos os problemas que um ser humano poderia ter, todavia 100% de Deus estava dentro dele. E uma vez Jesus perguntou para esses discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Alguns disseram, ele é um profeta, ele é um grande rabino, um grande professor. Mas Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão se tornou a confissão de todos os discípulos, ao ponto de que quase todos morreram, mortes terríveis, se doaram, se entregaram pelo Evangelho. E esses homens se encheram de uma esperança e de uma expectativa que ninguém pode descrever. Todos nós gostamos de ser parte de um ideal maior do que nós mesmos, de um projeto que nos engaje, que inflame o nosso coração. Agora imagina só esses homens encontrando, reconhecendo o próprio Deus, em primeira mão andando, vivendo com Jesus, e agora entendendo algo: esse homem vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra, e nós fazemos parte desse projeto. Como é que estava o coração, a expectativa, a esperança, o vislumbre de futuro desses homens se aproximando de Jerusalém, o centro do poder, enquanto estavam na Galileia, Samaria, toda aquela região periférica de Jerusalém, preparando o ambiente. Mas eles entenderam: nós estamos subindo para Jerusalém, lá Jesus vai edificar o seu reino, lá os céus vão se abrir, Deus vai glorificar Jesus, ele vai subir no templo, vai reinar toda a terra, os judeus vão se prostrar diante dele, os romanos vão reconhecer que ele é Deus, ele vai governar com paz, com justiça, com autoridade. Isso quer dizer, não vai mais ter fome, não vai mais ter guerra, não vai mais ter dor, não vai mais ter injustiça, não vai mais ter violência. Jesus vai subir e vai edificar o seu reino sobre a terra. Quantos gostariam de fazer parte desse contexto e dessa história? De sentir essa expectativa? A hora está chegando, os céus vão se abrir e nós vamos viver tudo isso. E assim eles iam. A Bíblia descreve como uma caravana de expectativa, um comboio de esperança para ver o reino de Deus se manifestar sobre a terra. E pastor Daniel, ele vai chegando perto de Jerusalém e os sinais vão ficando mais intensos. Na entrada de Jerusalém tem uma cidade chamada Betânia. O que acontece lá? Lázaro, morto já há mais de 3 dias, ressuscita, e a notícia de Jesus se espalha por toda a vizinhança. Ele entra em Jerusalém e ele não pediu, mas a multidão toda aplaudiu domingo de Ramos. Pegaram os ramos de palmeira dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Ele entrou, limpou o templo, repreendeu os que vendiam a religião, aqueles que se apropriavam e compravam a religião, porque compravam um sacrifício plastificado, sem vida, sem coração, sem alegria. Jesus começou a fazer aquele movimento e a expectativa começou a crescer entre os discípulos. A qualquer momento os anjos descem, os céus se abrem, Jesus será entronizado. Mas ao invés de aparecer um trono, a Bíblia diz que se levanta uma cruz. Ao invés daquela multidão que uma semana antes aplaudiu e recebeu Jesus, agora radicalmente, subitamente, o discurso muda e as mesmas bocas começam a dizer: crucifica, apedreja, joga ele fora, é um ladrão, é um malfeitor. E imagine só o coração dos discípulos com tudo isso. Entraram na expectativa, entraram na esperança, assim como nós entramos em 2020, na expectativa, na esperança. Vai ser um ano extraordinário, os negócios vão romper, o faturamento vai crescer, a igreja vai avançar. Mas de uma hora para outra, as coisas degringolaram. Em questão de uma semana, Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é crucificado, é preso entre 2 ladrões no meio de uma cruz, sinal de vergonha. Agora o Pai vira o rosto para ele e eles estão olhando Jesus sofrendo, agonizando, morrendo diante deles. E a notícia é: Jesus morreu e ele foi sepultado.
Imagine só a desesperança, o desânimo. Imagine só a alma abatida. Tudo isso aconteceu na sexta-feira. O sábado veio, aparentemente na Bíblia não aconteceu nada no sábado. Os discípulos tontos da notícia da morte de Jesus. E aí chega o domingo, 3 dias depois, e nós encontramos esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Como se quem dissesse, olha, o sonho ficou para trás. A expectativa de redenção ficou para trás. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus está sepultado dentro do túmulo, não tem mais salvação, não tem mais redenção, não tem mais projeto. Nós entramos semana passada sonhando e crendo, mas agora tudo isso virou desesperança. Deixaram para trás sonhos, esperanças, novos horizontes e voltavam para a aldeia de Emaús. Eu não quero aqui desmerecer Emaús, mas voltaram para a vidinha de antes, sem o reino, sem o projeto, sem a perspectiva, sem o futuro, como se quem dissesse, nós não temos mais um Salvador e nós não temos mais um Redentor. E aí no meio do caminho a história descreve que um terceiro homem aparece. Tem gente que já está entendendo onde eu quero chegar nessa noite. Porque o que eu acho interessante é que no momento de maior desilusão do ser humano, Jesus é profissional em aparecer quando você mais precisa e quando você menos espera. É semelhante aos homens na fornalha. Quem é esse homem que tem a aparência dos deuses? Ele não tem aparência, ele é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o Jesus que aparece na fornalha. É quando a tempestade vem nos assolar que ele aparece, e é nos momentos de desesperança que nós queremos desistir, que Jesus vai chegando de mansinho, de fininho, na linguagem paraense, vai abicorando na nossa conversa. Você entendeu essa linguagem? Fica ali na ilharga, fica quietinho, te prepara, porque Jesus está do teu lado aí nessa noite, está perto de você. Jesus te conhece, Jesus sabe o que você está passando, Ele entende o seu coração nessa noite. E olha só a pergunta de Jesus. Jesus chega numa conversa que ele não é chamado. Me perdoem, mas se tem uma coisa que eu tenho raiva, vamos dizer que eu e a Mary Day estamos conversando. Aí chega alguém na conversa que não foi chamado e começa a interferir na conversa. Jesus vai encostando e vai falando e pergunta para eles, por que vocês estão tão preocupados? E eles ficam chateados e dizem para o homem, que eles não sabiam que era Jesus até esse ponto, não estavas tu em Jerusalém? Não sabes tu qual foi a última notícia que aconteceu na cidade? E eu acho interessante que Jesus vira e fala, não sei não. Qual é? Quem sabe eu sou um alienígena, eu sou um ser de outro planeta, de fato ele era. Eu sou um ser fora dessa aura natural. E eles vieram, rapaz, Jesus, o homem profeta, o homem poderoso de palavra, de obras. Nós pensávamos ser ele, o Filho de Deus, que ia restaurar Israel. Só que tem um detalhe, as autoridades pegaram, prenderam, crucificaram, enterraram ele. É bem verdade que as mulheres foram lá, e alguém disse que ele ressuscitou, alguém foi lá e comprovou. Só que tem um detalhe, o corpo não apareceu, não tem materialidade, ninguém viu Jesus. Então nós deduzimos que a esperança acabou. Nesse momento, esse terceiro viajante, intruso, vira para eles e fala, honestos de coração, não creem vocês no que os profetas disseram? Que era necessário o Filho do Homem padecer para entrar na sua glória. E ele começa a expor o Antigo Testamento todo, de Moisés a todos os profetas. E a conversa foi tão boa e tão interessante, que conversa boa, cativa, que eles chegaram em Emaús e nem perceberam. Aí quando eles chegam em Emaús, o terceiro homem fala, estou seguindo viagem, estou indo adiante. E eles disseram, não, fica com a gente aqui, o papo está bom, já é tarde. Tem a música que o coral canta, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Quem sabe? Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que andavam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado. Eu sei que não é essa letra, mas eu inventei. A pregação é minha, então eu vou falar do jeito que eu quero aqui hoje. E disseram, Senhor, fica com a gente. Jesus fica, chega a hora do jantar, eles não sabem que é Jesus. Aí na hora do jantar, Jesus fez aquilo que fez com eles dezenas de vezes. Ele pegou o cálice, ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, o coração dos discípulos de Emaús começou a queimar, começou a ferver. Eles começaram a lembrar do Mestre, o jeito do Mestre, a oração do Mestre, a presença do Mestre. E eles regozijaram porque reconheceram ser aquele Jesus ressurreto dentre os mortos. Dê um brado de glória a Deus se você ama esse Jesus. Agora detalhe, nós estamos aqui hoje e tem muita gente me assistindo pela televisão,
e nós estamos exatamente do mesmo jeito. O que aconteceu com os dois discípulos de Emaús para deixar para trás o propósito, a visão, a expectativa, a esperança do futuro, a entrarem num poço de incerteza, achando que Jesus não ia mais aparecer? Eu tenho para mim que a primeira coisa que eles sentiram, e isso aqui é uma reflexão minha, talvez a sua seja diferente, eles se sentiram traídos por Jesus. Por que ele colocou tanta expectativa no nosso coração, para do nada, em questão de uma semana, a situação piorar e degringolar de tal jeito que agora nós não temos mais ninguém por nós, não temos mais Salvador? Parece que Deus está brincando com a gente. Você já se sentiu assim? Por que nós estamos passando por tudo isso? Estava tudo tão bom, estava tudo andando tão bem, as coisas estavam se desenrolando de tal maneira, porque nos encheram de expectativa. Jesus falou de milagres, do reino, de expectativa, aí do nada o sonho vira pesadelo, a expectativa vira desesperança, o trono é trocado por uma cruz, e isso acontece conosco hoje aqui nesse lugar. Acontece quando nós achamos que as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida, e quando nós nos estacionamos naquilo que ficou lá atrás. Note que os discípulos, 3 dias apenas, eles basearam a vida toda e perderam toda a perspectiva de futuro em algo que havia acontecido no passado. Lê depois, quando chegar em casa, a partir do versículo 19, todos os verbos que denotam a ação desse texto são no passado. Nós achávamos, e ele morreu, e ele ficou, tudo lá para trás, ou seja, perderam toda a expectativa do presente e não acreditavam em absolutamente nada mais no futuro. Nós não temos mais Salvador, não temos mais Redentor, não temos mais salvação. Achávamos que ele seria o rei sobre Israel, mas agora ele morreu. Foi-se a esperança e foi-se a expectativa. E muita gente hoje, aqui nesse templo, pela TV, está vivendo exatamente desse jeito. Gente que apostou tudo nesse ano, abriu uma empresa, fez aquilo que podia, achou que as coisas iam romper. A gente vinha tão bem no início de março, não é verdade? Nós estávamos vivendo crise econômica, impeachment, depressão econômica, e começou a melhorar um pouco. Chega o coração de algumas pessoas, celebrou, tudo vinha subindo, e do nada, primeira semana de março, ouviu-se falar da pandemia. De repente ali já tem o primeiro infectado no Brasil. Depois disso fecha tudo, e um mês depois não tem mais emprego, não tem mais provisão, está tudo fechado, os empregos estão se perdendo e tudo desmorona de uma hora para outra. Se isso está testificando ao coração de alguém aqui nessa noite, diga amém bem forte, só para mim saber que eu estou sintonizado com o seu coração. É assim que aconteceu. Muita gente hoje fica com um desencanto em todas as áreas. Eu fico vendo no jornal, interagindo nas mídias sociais, e eu percebo um desencanto terrível, desencanto com a política. Ninguém mais acredita nas autoridades, acredita mais em liderança, descrédito moral. Todo mundo acha que alguém vai tirar vantagem do outro, vai querer se arrumar primeiro, e agora ninguém mais acredita que qualquer pessoa tenha caráter, queira ajudar. Na missão social da igreja, nós distribuímos muitas cestas básicas. Pasmem vocês, tinham casas que a gente chegava na porta para dar uma cesta básica, e as pessoas ficavam chateadas, porque achavam que a gente ia lá para tirar e pedir alguma coisa das pessoas. Um desencanto, um descrédito maluco que existe hoje, descrença na economia. A economia está ruim, os empregos estão morrendo, agora tem muita gente precisando de um auxílio emergencial, até descrença familiar. Numa época onde as famílias deveriam estar juntas e unidas, o índice de agressão à mulher cresce, o divórcio crescendo como tanto, e até no meio da igreja onde não deveria. Descrença, e a gente olha para essa perspectiva de futuro, e o nosso coração fica preocupado, porque eu pergunto, que tipo de mundo nós vamos deixar para as futuras gerações, nossos filhos e netos? Quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, eu deduzo que eles vão ter uma jornada muito mais difícil, e qual o resultado? Nós ficamos igual os discípulos de Emaús. Nossa vontade, gente, é de ir embora, nossa vontade é de parar. Nossa vontade é de declarar uma quarentena pessoal. Eu vou me esconder, vou abrir um buraco no meio do meu quarto, vou entrar em isolamento social, vou viver a minha vidinha, não vou acreditar mais em ninguém, não vou mais crer em nada, não vou colocar minha confiança com medo de me ferir novamente em nada, vou me fechar no meu mundinho, porque a esperança, a glória se foi, e tem muita gente vivendo dessa forma. Mas é aqui que a história muda, porque quando nós estamos aqui, Jesus vai chegando de mansinho perto da gente. Quando nós estamos desse jeito, Jesus não desiste de você.
sem tocar para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: Jesus não desiste de você. Ele conhece o teu caminhar, Ele sabe os teus problemas, Ele contempla o que você está passando. Tem uma música do Marquinhos Gomes, eu não sei cantar não, vocês sabem, mas a música diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, nunca vi amor tão grande. Levante sua mão e diga isso: Ele não desiste. Declare isso: Ele não desiste. Ele está encostando aí em você, Ele está esquentando o seu coração. Se fosse eu, desistia de você. Diga para o seu vizinho: se fosse eu, tchau e bênção, eu desistia de você. Mas alegra teu coração e a tua alma, Jesus não desiste de você nessa noite. Ele encosta, Ele vai chegando nos momentos de desesperança, de tristeza, de aflição. Jesus, Ele chega perto e Jesus pergunta: o que vocês estão chateados? Eles ficam invocados com Jesus. Tu não ouviu a notícia não? Jesus, a redenção, a esperança morreu. O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos? E eu já me encaminho para o fim com isso. Jesus está dizendo para eles: rapaz, vocês estão atrasados, vocês estão ainda meditando, vivendo, vocês estão ainda remoendo o que aconteceu sexta-feira, vocês estão colocando a expectativa de vocês no passado. Só que tem um detalhe: o jornal e o noticiário de sexta-feira já caducou, já passou. Essa edição já venceu, ficou para trás. Depois de sexta-feira teve edição de sábado, uma edição sem graça, michuruca, não aconteceu nada, nada de diferente aconteceu. Só que tem um detalhe: tem a edição de domingo de manhã. Vocês estão ainda vivendo, achando que só tem a sexta, que só tem a morte, que só tem a falência, que só tem a falta de esperança, que só tem a falta de expectativa. Só que o tempo já passou, a história correu. Existe um noticiário novo, uma notícia nova. Existe o diário de domingo de manhã. E o domingo de manhã diz: domingo de manhã cedinho, os céus se abriram. Domingo de manhã cedinho, o selo do túmulo foi quebrado. Domingo de manhã cedinho, o Senhor Jesus rugiu, abriu o túmulo e Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Existe uma notícia diferente. Está todo mundo estacionado em março, no que deveria ter sido. Dane-se o que deveria ter sido. Já passou a sexta, já passou o sábado, eu já estou no domingo de manhã. Domingo de manhã está nascendo no meu coração. Ele venceu, Jesus venceu. E eu abraço o noticiário de domingo de manhã. Fique de pé comigo, porque eu já estourei, não vou nem poder terminar a minha mensagem nessa noite. Não dá tempo de terminar, porque senão não vai ter intervalo e não vai ter lanches para essa orquestra abençoada. Eu quero lanchar com vocês. Vamos lá. Gente, muita gente está estacionada na sexta-feira. Eu quero declarar para você que a sexta-feira já passou. A sexta-feira ficou para trás. Existe uma notícia nova. O que isso significa? Isso significa que eu não sou um alienígena, que eu não estou ausente do mundo. Isso significa que eu acordo de manhã cedo. A Bíblia diz assim: todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. E as misericórdias do Senhor são a razão de eu não ser consumido pela crise, pela enfermidade, pela desesperança. E tem uma notícia nova: eu estou no mundo, faço parte do mundo, o mundo está em crise, o mundo está em pandemia, mas ao mesmo tempo eu conheço uma notícia que o mundo não conhece. Eu conheço uma força que habita em mim, que o mundo ainda não tem. E a Bíblia diz assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ao invés de viver com a desesperança do mundo, eu vivo com a esperança da ressurreição. Ao invés de viver com a derrota da sexta-feira, eu estou vivendo com a vitória do domingo pela manhã. Jesus ressuscitou. Ele diz: a última palavra daqui para frente é minha. Ele tomou a legalidade, a autoridade da última palavra na cruz do Calvário e pertence a Ele. Receba isso pela fé. Isso vai alimentar o seu coração, vai colocar a depressão para fora, o desânimo para fora. Levante e vença em nome do Senhor Jesus, porque Ele tomou a última palavra para Ele.
pertence a Ele. A última palavra não é do presidente, não é da CESPA, não é do boletim epidemiológico, não é do boletim econômico. A última palavra vem do Senhor, e eu fico com a última palavra que é dele. Qual é a última notícia que você está ouvindo? É a de morte ou é a de vitória? Até a morte para a gente é uma vitória. Sabe por quê? Porque quando Jesus venceu a morte, isso significa que um dia também nós venceremos a morte. Estaremos no céu com aqueles que se foram durante a pandemia. Durante a pandemia. Então hoje eu quero terminar, e eu quero perguntar: tem alguém aqui que precisa abraçar essa notícia? Receber essa notícia? Com todo respeito, remédio nenhum no mundo faz isso. Terapia nenhuma, terapia é necessário para alguns casos, mas terapia nenhum do mundo garante isso, porque não é algo interno que eu desenvolvo, é algo sobrenatural do céu que agora eu abrigo e agasalho dentro do meu coração. Eu quero convidar você que está aqui hoje à noite. Tem alguém distante, afastado, nunca entregou a vida a Cristo, e você está carente de uma nova notícia, de uma boa notícia. Você está estacionado na sexta-feira, na morte, na quebradeira, na dificuldade econômica, no que aconteceu na segunda, terceira semana de março. Eu vim aqui pela fé declarar que domingo de manhã já raiou. Existe notícia, existe algo novo nesse noticiário. E eu quero te convidar nessa noite. Se tem alguém distante, afastado, e isso, igualzinho os discípulos andando, desanimados no caminho de Emaús, mas essa mensagem, animou o seu coração. Então nesse momento é Jesus que está aí pertinho de você. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer ceiar com você. Assim como eles disseram: Senhor, fica conosco, não vai embora não. Diz para Ele: Senhor, entra no meu coração. Eu quero continuar sentindo isso esse ano. Eu quero levantar, quero ir à luta e quero vencer no poder da ressurreição. Nesse domingo, rompa do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Tem alguém? Vou pedir ao louvor que vem aqui comigo. Tem alguém? Eu quero orar, quero abraçar, quero celebrar, quero aplaudir, quero fazer festa. Estou pronto para fazer festa. Estou cansado da sexta-feira, estou pronto para um domingo de manhã. Pode celebrar e fazer festa. Deus te abençoe. Pode vir, pode aplaudir, celebrar a Deus. Pode vir aqui. Deixa eu sair de perto, porque senão vou poder espirrar alguma coisa em vocês. Pode vir. Isso, pode vir. Se tem alguém passando perto de você, pode celebrar, aplaudir, fazer festa, glorificar. Hoje é dia de salvação. Pode vir. Isso. Se essa notícia aquece, anima o seu coração, eu vou esperar você. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, você é especial. Deus te abençoe, você é especial. Deus te abençoe. Pode vir. Deus te abençoe, você é especial. 1, 2, 3, 4. Cadê a quinta pessoa? Cadê? Pode vir. Enquanto o nosso grupo canta, nós já vamos terminar. Pode puxar, dá o tom. Isso, tem mais alguém? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, Meu Deus, fiel a mim. Vamos lá, esse coral bem forte. Tu és fiel. Abre o coral. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Só igreja. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Estenda essa mão em direção a esse lugar. Pai, nós oramos por vidas que se decidem por Ti, por vidas que ouviram agora o terceiro homem no caminho de Jerusalém para Emaús,
por vidas que estavam dizendo: morreu o sonho, o futuro, a expectativa. Pois hoje eles encontraram a Ti, pois hoje eles cederam a Tua voz. Entra nesses corações, faz morada, coloca um pouco do céu dentro do coração deles, Senhor, e faz aquilo que só Tu podes fazer. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deu aplauso misturado com salto, pulo, glória a Deus, mais animado dessa noite pela vida desses irmãos. Levante suas duas mãos para os céus, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, com essa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todo aquele que assim crê diz: diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe. Até nosso próximo culto. Quem está conosco? Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Aleluia. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Nós estamos na pratinha.